Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para garantir as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 23, 30 de outubro de 1927. Foi o trecho lido trecho meditado na Escola da Divina Vontade, no estudo 58. Como o amor divino transbordou na criação. Liberalidade e magnificência de Deus ao criar a máquina do universo, especialmente ao criar sua amada joia, sem mérito de ninguém. Decisão da divina vontade em querer vir reinar no meio das criaturas. Seu ar balsâmico, sua beleza encantadora e arrebatadora. O que os seus conhecimentos farão. Sentia-me toda abandonada no fiat divino, e minha pobre mente sentia como se estivesse impregnada pela luz de sua santidade, beleza e felicidades indescritíveis. Possuir a fonte de todos os bens, gozar o abismo dos mares infinitos, de todas as alegrias, e possuir todos os atrativos das belezas inesgotáveis, das belezas divinas, até chegar a fazer apaixonar o mesmo Deus. E viver no querer divino, fazendo-o reinar na alma, é tudo a mesma coisa. Que lindo que ela falou. Possuir a fonte. Então, o que é viver no querer divino, fazendo reinar na alma? Possuir a fonte de todos os bens, gozar o abismo dos mares infinitos, de todas as alegrias, e possuir todos os atrativos das belezas inesgotáveis, das belezas divinas, até chegar a fazer apaixonar o mesmo Deus. E viver no querer divino, fazendo reinar na alma, é tudo a mesma coisa. Então, isso é a vida na divina vontade. É possuir a fonte de todos os bens, gozar o abismo dos mares infinitos de todas as alegrias, e possuir todos os atrativos das belezas inesgotáveis, das belezas divinas, até chegar a fazer apaixonar o mesmo Deus. Isso é viver na divina vontade. Por isso que ele fala, né? Os conhecimentos que farão as criaturas querer viver na divina vontade e falar assim, toma posse de mim. Eu já sou uma presa do seu reino, tô encantada, tipo assim, tô no labirinto, a sua beleza me raptou, me fez ficar perdida em ti. Não quero mais nada, só quero a sua vontade. É desse jeito, realmente. É isso mesmo que acontece na alma. A gente fica encantada, tipo assim...
aquela palavra hipnotizada, você fica encantada com o viver na vontade divina. O viver no querer divino fazendo-o reinar na alma. É maravilhoso. Vontade de Deus, como és amável, adorável, desejável mais que a mesma vida. Teu reinar é reino de luz, que tem força para esvaziar-me do que a sua luz, a sua luz não pertence. É reino de santidade e me transforma não na santidade dos santos, senão na santidade do meu Criador. É reino de felicidade e de alegria, e me põe em fuga todas as amarguras, os aborrecimentos, o tédio. Mas como podem dispor-se as criaturas, merecer um reino tão santo, né? Viver desse jeito tão maravilhoso, viver com a santidade do Criador, nesse reino de alegria e de felicidade que coloca em fuga todas as amarguras, os aborrecimentos, o tédio. Mas como podem dispor-se as criaturas a receber, a merecer receber um reino tão santo? Não, a gente não merece. É Deus que quer. As criaturas, a gente não merece. Deus deu, ele deu, é dote. Como ele falou, ele vai falar, é dote. Ele criou a criatura sem mérito de ninguém. Ninguém merecia ser criado. Criou o homem à sua imagem e semelhança sem mérito de ninguém. Ninguém pediu e fez por merecer ser criado. Ninguém pediu e fez por merecer a criação. Toda a criação e toda a máquina no universo. A gente não tem mérito nenhum. Nenhum, a gente não fez nada para merecer. Ninguém fez nada para merecer. Deus fez porque quis. E o reino da divina vontade também é porque Ele quer. E a gente precisa conhecer e pedir e querer. Não é mérito nosso. É mérito de Deus. E Ele quis. É porque Ele quis. Todo o mérito é dele. Todo o mérito é dele. A gente não merece nada. E a gente é conquistado. E aí ele vem falar, né? Tudo que ele fala é para nos conquistar, nos arrebatar, nos deixar arrebatados para querer. Meu Deus, como Deus ama, né? Como Ele ama, como Ele é amor. Meu Deus é amor mesmo, puro, puro, puro. Que lindo. Mas a gente vive, aí você fala, não, mas como que é isso? Eu não vejo isso, essa beleza encantadora na minha vida. Não é na vida, não é humano isso, não é humano, é dentro da sua alma. Não é uma coisa humana. Humanamente, eu vou olhar, se eu for contar o que está aqui na minha vida, humana, na parte humana da minha vida. Os acontecimentos externos. Você vai falar, nossa, que vida, não tem beleza nenhuma, só tem problema. Só tem problema, só tem confusão, tem um monte de problema. Não tem nenhuma atrativa, assim. Nossa, mas na alma, é dentro da minha alma, não é fora, é dentro da minha alma. Dentro da minha alma tem um reino de santidade, de luz, de beleza, de alegria, de paz. Na minha alma tem um reino de felicidade e alegria. Divinas, divinas. E na vida humana tem problemas, mas os problemas a gente vê tudo como luz, como foi falado nesse estudo. Tudo que acontece, a gente vê luz. Vê o amor de Deus, vê luz, vê tem várias coisas, né? Não é só assim, é para isso que aconteceu isso, e tem uma receitinha de bolo que eu vou entender tudo do mesmo jeito. Não. Cada coisa que acontece tem um propósito. E é sempre amor de Deus. Você consegue ver o amor de Deus em tudo. Em tudo. Por mais difícil que seja a situação. Você só enxerga o bem. Você não fica olhando as coisas de forma humana, mas você olha só o que Deus está fazendo. E o que Ele faz é incrível. Tudo o que Ele faz é incrível.
tudo tem luz, tudo é Ele cuidando, tudo é Ele amando, não só você, mas assim, é Ele trazendo luz para o mundo, para todas as pessoas. Então, assim, igual agora eu tô encantada com Deus, meu Deus. Aí Ele traz toda hora, a gente fica assistindo o que Ele faz, né? A gente fica assistindo o que Ele faz na vida, porque é Ele que tá vivendo em você. E aí é o que foi falado no estudo. Nesse estudo, não é assim. Quando você conheceu, você entrega a sua vontade para Deus, né? E Ele toma posse de você. A sua vida é dele. Então, os seus problemas, suas coisas, é dele. Entrega para ele tudo. Deixa ele resolver. E geralmente, quando a gente está nesse processo, a gente entrega a nossa vontade para Deus, a gente está desapegado das coisas. E o que você quer, os seus problemas, as suas coisas, são o que Deus quer também. Porque quando a gente chega a consagrar nossa vontade para Deus, a querer isso, consagrar nossa vontade para Deus, a gente está desapegado do mundo. Ou ainda tem alguma coisa para desapegar, vai desapegando aos poucos de algumas coisas que vai ficando, mas geralmente a gente já está numa situação assim de querer muito Deus. E aí o que você quer, as suas preocupações são geralmente com almas, com coisas espirituais, é a conversão do seu esposo, a conversão do seu filho, como cuidar do seu filho, como foi falado, né? Como cuidar do seu filho, como lidar, como ser uma boa esposa, como me comportar como esposa, para a glória de Deus. Eu quero, Senhor, me comportar como eu quero fazer a tua vontade no meu casamento, eu quero como eu devo me portar, como eu devo agir no meu casamento. E em todos os ofícios que você tem, você quer fazer bem para Deus, porque é Deus que está em você, você quer para a glória dele, quer fazer só o que ele quer. E ele vem te ajudar, te mostrar como você se abandona, né, em todos os seus ofícios, como mãe, como esposa, como eu trabalho fora, então como que eu tenho que fazer lá no meu trabalho, como gestora, como gerente, como eu devo fazer. E ele sempre vem, eu me abandono na vontade dele, ele sempre vem me falar e me mostrar como fazer. Qual é a vontade dele, mas é ele que faz, né? Ele que faz e eu fico assistindo. Mas ele, né, você tá junto com ele não tá sozinho, é você, não é só Deus fazendo, é Deus e você fazendo tudo. E aí tudo que acontece nesse âmbito aí, nos seus ofícios, passa a ser preocupação dele, porque ele que tá vivendo em você, então ele que vai fazer. E vai te mostrar como fazer e vai fazer em você, né? E aí eu também tenho um ofício de ser... Eu tenho uma pessoa que trabalha aqui comigo. Cuida da casa, cuida dos meus filhos. E aí tem... Há 3 meses ela pediu para... Ela estava doente, ela estava com problema no joelho, ela foi no médico, no ortopedista, conseguiu um atestado de 90 dias. Aí ela conseguiu a licença lá, o auxílio-doença. Aí, beleza. E eu fiquei sem ela e fiquei tranquila. Deus, né? Você fica tranquila, você fica em paz, nada te perturba. Poderia ficar perturbada, eu sei que eu ficaria muito perturbada se eu não vivesse na divina vontade, se não fosse Deus em mim vivendo e eu com Ele abandonada. Sem Ele seria uma amargura, um aborrecimento, uma tragédia, eu ficaria totalmente perturbada. Mas fiquei tranquila, me abandonei e deu tudo certo. E tinha vários propósitos, né, para acontecer isso. Eu tinha que
E aí, eu queria contar que essa parte eu já contei, mas eu queria contar que aconteceu agora que ela ia voltar. Ela tinha me falado, eu tinha encontrado com ela já estava acabando os 90 dias, aí ela falou assim, eu conversei com uma amiga minha e ela me orientou que é para eu entrar com um pedido de aposentadoria por invalidez, ela estava com esse negócio de aposentadoria por invalidez. E que para isso, e ela já ia acabar o atestado, e para isso o melhor seria você me demitir. Assim que eu voltar do atestado, você me demite. Aí a hora que ela falou isso, não bateu, sabe? Não desceu em mim, o negócio ficou assim, meio engasgado, assim, não fiquei perturbada, mas aquilo não foi uma coisa assim que eu falei, isso não é vontade de Deus, não. Aí até falei com a minha irmã, que é advogada, falei com ela, realmente isso aí não é legal não, isso aí é jogada da advogada, não vai dar certo. Você demitir ela, assim que ela voltar de um atestado de 90 dias, não é? Aí eu fiquei conversando com Deus, né? Falei, Senhor, faz a sua vontade, mostra o que é melhor para a alma dela, para ela não fazer nada errado, para a advogada também, para não deixar, para não acontecer, para não ser a vontade humana das pessoas decidindo as coisas e com interesses e com coisas. Fiquei só pedindo, falei, Senhor, faz o que da maneira que não é, a gente é incrível que a gente não reza assim. A gente não fica pensando na questão assim de você só pensa assim nas almas, o que, Senhor, que nenhuma alma, que a vontade humana não aconteça nessa, não seja a vontade humana, faz a sua vontade acontecer, porque é isso que é o bem, que aconteça o bem. E eu sei que a vontade divina, quando ela reina, é bem universal, é bem para todo mundo tá, é o bem, ela é o bem, ela é a fonte de tudo, do bem, da vida, gera vida. E eu vi que aquela situação, aquela proposta ali não tava, sabe, quando não vi que aquilo ali seria bom, mas eu falei, Senhor, eu não sei como vai ser. Ela tá com ela vai voltar e ela vai voltar com essa proposta, né? E eu não vou fazer isso. Eu entendi, não é para fazer isso, não é para demitir ela desse jeito. Se ela quer se aposentar, ela vai ter que, né? Tipo assim, não é o correto, não é o correto. A gente anda muito no que é o correto, o que é justo. Então, não é pra, tipo assim, eu só pensei, então eu não vou fazer. Até conversei com meu esposo, ele falou a mesma coisa, não, desse jeito aí não vai dar certo, não. Aí fiquei só rezando, né? Pedi, Senhor, me ajuda a entender, que seja feita a tua vontade. Rezei assim, né? Aí hoje ela retornou. E eu fiquei só assistindo o que Deus fez. Meu Deus. Ela estava na cabeça que ia se aposentar por invalidez, que ia entrar na justiça, que eu ia ter que mandar ele embora, e negócio de justiça, e não sei o que, um monte de coisa. Ia entrar com pedido no INSS, que ela, né? E aí eu fiquei só rezei, só falei com Deus. Aí hoje ela chegou contando, eu fui ontem no médico, e aí ele falou que ia me dar um atestado de mais 90 dias, mas que eu ia ser chamado para perícia, não sei o quê. Eu falei que não queria, porque não quero ficar, não quero ficar mais 90 dias de atestado. Mas aí o médico falou para ela, quanto tempo falta para você se aposentar por idade? Ela falou 1 ano e meio. Aí ele falou, pois é, eu oriento a senhora a não fazer nada disso, não entrar com negócio de justiça, de aposentadoria, não sei o quê. Fica trabalhando até falta 1 ano e meio. Fica trabalhando até aposentar por idade, porque se você for para a justiça, vai ficar mais de 1 ano sem receber, vai ficar enrolado, a senhora vai ficar sem receber. E aí, enquanto não desenrolar esse processo na justiça da aposentadoria por invalidez, também não vai poder aposentar por idade, porque já tem um pedido de aposentadoria por invalidez. O médico falando para ela, então não vai dar certo, não faz isso e não sei o quê.
Aí ela disse que outro homem que ela viu não sei aonde, que é aposentado, que ele trabalha no INSS, consultou o INSS dela e falou a mesma coisa que o médico falou: não entra nessa. Não entra nessa de aposentadoria por invalidez. Porque vai enrolar, vai ficar 1 ano, vai ficar não sei o quê. Espera aposentar por idade. Porque já tá chegando. Aí ela chegou contando isso, gente. Eu fiquei assim, só ouvindo e vendo Deus, né? Fazendo as coisas. Porque assim, a situação me incomodou e eu rezei para que acontecesse a vontade de Deus. E aconteceu. O melhor para ela. Porque se ela entrasse, ia dar tudo. E ela realmente precisa aposentar. Ela tá já quase 65 anos, já não tem tanta saúde assim. E aí na hora que ela tava falando, Deus já colocou no meu coração, fala para ela trabalhar 3 vezes por semana. E aí ela falou, é isso mesmo que eu tava querendo, eu já queria isso. Eu falei para ela, então pronto, resolveu a situação. Tudo na paz, tudo do jeito que Deus quis. Para ela, para todo mundo. E aí então você não fica, você entrega, você abandona e deixa Deus agir. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer do jeito dele. Acho que foi até falado isso na escola, o jeito que você... O jeito deixa Deus, porque o jeito dele não é o seu. E é bem mais... o jeito dele é incrível. Porque eu poderia... O que eu poderia fazer? Eu poderia ficar perturbada com isso até o dia dela chegar. Ela me falou isso semana passada. E o que acontece? Na vontade humana, a gente fica perturbado com tudo. Tudo você fica, ai meu Deus, rezando, perturbada e só pensando nisso. E o que vai acontecer, e não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que. Não, eu coloquei na mão, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Conversei com Deus e fiquei tranquila. Dormi a noite toda tranquila, numa paz, numa felicidade, alegria. Não sai a paz, a felicidade e a alegria. Por causa dessas coisas, você confia em Deus. Eu falei isso. Eu não fiquei antecipadamente preocupada, tentando resolver a situação, tentando convencer ela a fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Nada disso, não. Só no dia eu conversei com meu esposo, conversei com a minha irmã e pronto. E falei, agora eu vou esperar. Tipo, eu fiquei esperando que ela... Eu sabia que ela ia ao médico. Eu sabia que ontem ela ia ter uma decisão, né? Ia falar alguma coisa. Então foi isso que foi o desenrolar da história. Ela voltou e vai ficar trabalhando até 2026. Então, se assim for a vontade de Deus, e vai trabalhar menos dias na semana, vai cuidar mais da saúde dela, vai ficar tranquila e nossa, meu Deus. Então, você não precisa estressar com nada. Não fica estressado. Por isso que a gente não tem esse negócio de perturbação, de amargura, no sentido assim de ficar tensa, sabe? O que vai acontecer? Como que vai ser? Não sei o que lá. Você se abandona na vontade de Deus. E só fica olhando, assistindo o que é as coisas acontecer. Tudo tem luz, tudo... Você pode ficar tranquila. Claro que a gente tem os estados de ânimo, né, que vem que Jesus compartilha com ele as dores dele, mas não é... Isso não é motivo de falar assim, eu não sou feliz, eu não tenho felicidade, porque... Não, porque a gente vive, porque a gente, vivendo na divina vontade, você vive para Deus. Então, quando ele compartilha uma dor dele, é motivo de felicidade, sabe? Isso também, porque ele está compartilhando as dores dele, você sabe que isso tem um propósito de salvação das almas. Propósito de salvação das almas, que essa dor que você sente é reparação, é luz, é graça, é a justiça aplacada. Então, tudo, porque a gente vive para a glória de Deus, pelas almas, também foi falado isso na escola, né? A gente vive pelas almas, para que Deus tenha o reino dele, e o reino é as almas, então você quer tudo para Deus, né? Não é em você que você pensa.
Você quer para Deus, tudo para Deus. E Ele quer as almas, porque o reino as almas, não é só você. Não é só uma pessoa, são almas, muitas almas. É o reino, né? O povo dele. Então, tudo é para Ele. Então, se o seu sofrimento, o que você está passando, o que gera de luz nas situações que você vive, você fala, você entende, Deus te fala, e o que você está sofrendo é universal, o que você está recebendo é universal, a luz que vem para você é universal, para todas as almas, e tem sacrifício no meio disso, você fica em paz, porque você tá acontecendo o que você quer, o propósito para o qual você vive. Então, é incrível. Aí ela pergunta, né? Mas como podem dispor-se as criaturas a merecer um reino tão santo? Agora, enquanto isso pensava, minha pobre mente nadava no abismo do mar do Fiat divino. Meu amável Jesus saiu de dentro de mim e, me estreitando a si, todo ternura, me disse: minha pequena filha, você deve saber que nosso amor transbordou na criação. E transbordando fora de nós, sem que ninguém merecesse tanto bem, né? Por isso que ele falou de merecer, porque ela perguntou. Enquanto isso eu pensava, e minha pobre mente nadava no abismo do mar do Fiat. Não. Ela perguntou, como podem dispor-se as criaturas, merecer receber um reino tão santo? Aí ele foi falar para ela que o amor dele transbordou na criação e transbordando fora de nós, sem que ninguém merecesse tanto bem, ninguém merecia. O amor transbordou sem que ninguém merecesse tanto bem da criação. Nem sequer com uma só palavra. Ninguém falou nada, pediu nada, nem pediu nada. Nossa suma bondade e liberalidade sem limites criou com tanta magnificência, ordem e harmonia toda a máquina do universo por amor de quem ainda não existia. Que criou tudo por amor do homem. A gente nem existia, como que a gente ia merecer alguma coisa? Se eu nem existia, não tinha nem como eu pedir, agradecer, falar obrigada, vai criar tudo para mim, obrigada. Não, nem existia. Sem merecimento nenhum, sem que ninguém merecesse tanto bem, foi criado tudo para o homem. Depois disso, nosso amor transbordou mais forte e criamos aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, o homem. E como nós no agir, agimos sempre com magnanimidade inalcançável, e enquanto damos tudo, não nos esgotamos, de modo que nada deve faltar à nossa obra de magnificência, de grandeza e de todos os bens. Então, eu tô lendo aqui, mas ainda parece que não concluiu o assunto lá do que eu estava contando, do que aconteceu. O que Deus estava me mostrando é que, assim, a gente vive na divina vontade, você pode ficar tranquilo, não precisa você ficar com a cabeça cheia das preocupações com seus problemas, pensando que você que tem que resolver. Que se você não ficar pensando naquele problema, naquela situação, e fazendo as coisas, e providenciando isso e aquilo outro, que isso não vai ser resolvido. Sabe, você se abandonar, gente, se abandonar é você esquecer. É colocar na mão de Deus e esperar, mas não ficar preocupada. Você esvazia a sua mente, você fica esvazia. E Deus, sabe, você fica tranquila, porque você confia em Deus, você confia que é Ele que está agindo, e o que acontecer vai ser o melhor. O que acontecer é a vontade de Deus. O que acontecer é a vontade de Deus, então você deixa as coisas acontecer. Não é que você vive assim numa quietude, deixa tudo acontecer, não sei o quê, deixa a vida me levar, não é isso.
Mas você faz o que tem que fazer e pronto. Faz o que tem que fazer e pronto. E não fica preocupado, porque quando a gente tá a vontade humana faz a gente ficar assim, ó. Eu conversei com ela. Ah, beleza, conversei. E vi que a situação não ia ser boa, não ia dar certo daquele jeito. Não era o que ia dar certo. Ia ser ruim para todo mundo, desse jeito. E aí eu ia ficar, já entendi que é ruim, agora eu vou agir para isso não acontecer. E como que seria isso? Eu ia ficar ligando para ela, tentando convencer ela a não fazer isso. Eu ia ligar para um advogado. Eu liguei para minha irmã e só falei, compartilhei com ela a situação. Ela falou, realmente não vejo que é bom. Ponto final. Ela até falou comigo, liga para o nosso primo que ele é mais especialista nessa área. Eu nem liguei. Falei assim, se precisar eu ligo. Aí eu ia ter ligado para ele, ficado horas conversando com ele, contando a história 1 milhão de vezes, para não deixar isso acontecer. Eu ia ficar a semana inteira envolvida com isso. É sério, gente, isso acontece. Eu ia ficar a semana inteira envolvida com isso para impedir que isso acontecesse. Eu ia até lá no médico falar com ele, eu ia ficar movendo céus e terra para poder isso não acontecer. Eu ia ficar enchendo a cabeça do meu marido, tentando resolver a situação na minha cabeça, com os meus botões, pesquisando um monte de coisa de legislação sobre o assunto, como que é, como que não é, o que acontece, o que não acontece, como é isso, como é aquilo, e ficar o dia inteiro mexendo com isso. E a hora que eu não estivesse pesquisando, eu ia estar pensando nisso, eu ia estar dormindo ansiosa, preocupada, amargurada. Isso é viver na vontade humana. Como que é viver na vontade divina? Faz o que tem que ser feito e se abandona na vontade de Deus e fica feliz da vida e esperando só na hora que tiver que fazer uma coisa, você vai fazer. E esquece, a gente esquece e se esvazia e como se aquele nem tivesse, sabe assim, eu só fiz o que tinha que fazer. Fui lá, conversei com ela falou que tinha que fazer isso, não sei o que. Eu só conversei com Deus, falei, seja feita a vontade, Jesus ilumina para ela fazer o que é certo, para todo mundo fazer o que é certo. Conversei com Deus, também nem fiquei conversando muito sobre isso, não. Foi assim, poucas conversas sobre isso. Pedi, falei, conversei. Conversei com meu esposo, com minha irmã. Pronto, foi ali pouquíssimos instantes que eu pensei nisso. E falei assim, só vou esperar acontecer. Só vou esperar o dia que ela voltar, eu vou ter que fazer alguma coisa, falar que não, ou vou esperar e pronto. Às vezes vinha um pensamento assim, eu só, né, tipo assim, você não fica preocupada, ocupando a sua mente com seus problemas. Isso é um exemplo de um problema que eu tenho que resolver, que eu tinha que resolver, uma situação que eu tinha que decidir, conversar, falar. É um exemplo, mas na nossa vida tem vários problemas, vários assuntos, com o filho, com o marido, no trabalho, na escola do menino, não sei das quantas. E aí, se você não se abandona, não confia em Deus, como que você vai viver na divina vontade? Sua mente vai estar ocupada com seus problemas o dia inteiro. Se a gente for ficar pensando nos problemas e não se abandonar, você vai ficar o dia inteiro, a noite inteira, nem dorme pensando em como resolver as coisas. Você fica tentando primeiro resolver na sua cabeça, pesquisando isso, pesquisando aquilo, não sei o que lá, conversando sobre isso. E não se esvazia do eu, do seu problema, das suas coisas, das suas preocupações. E você fica amargurada, aborrecida, com tédio. É terrível. Como que você vai... Como que Deus vai habitar em você e reinar livremente, porque Ele não tem nem sua atenção. Ele não tem nem sua atenção. Ele não tem nem sua atenção, porque você está atenta em como resolver o problema na escola, o problema com a babá. A sua mente está ocupada com isso, a sua atenção é na terra, nas coisas, nos problemas. Como que vai resolver isso com o marido? Como que eu resolvi esse problema que meu marido que não quer ir não sei aonde, e meu marido tem que se converter, e meu marido, às vezes são coisas assim espirituais. É meu filho que não tá indo para a igreja, mas e aí, como é que eu vou fazer? Meus filhos tá...
É Deus, agora você não está sozinha, foi o que falou na escola. Agora você não está sozinha. Você tinha que ficar perturbada e ficar perturbada porque você não sabia resolver, porque sozinha a gente não consegue. Mas agora Deus está aí. E as coisas vão se colocando as coisas no lugar, mas é Ele que vai com você vai junto com Ele. Você tem Deus, você vai ter Deus, então não se preocupa. Na hora certa vai resolver, na hora certa você vai falar, na hora certa Ele vai te mostrar o que tem que fazer. Às vezes Ele vai agir sem usar você, como foi nessa situação. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só ouvi o que ela falou. Não caiu muito bem. Eu pedi para Deus. Não foi através de mim que as coisas foram resolvidas. Foi o médico. Foi o cara lá que eu nem sei quem é que passou na frente dela e falou e mostrou a solução. Não foi através de mim. Eu não fiz nada. Assim, humano, não falei nada. Foi Deus que resolveu através de outras pessoas. Então você fique em paz. E segue a sua vida, segue fazendo seus atos na divina vontade, segue vazia dessas preocupações, desses aborrecimentos, dessas amarguras, dessa loucura que vira a nossa mente fica cheia de coisa, esvazia a sua mente. E aí você vai focar em quê? Ouvir o que Deus quiser te falar. Ler o livro do céu, conhecer o livro, conhecer Deus, vive para conhecer Deus. E eu continuei fazendo os temas, partilhando, estudando o livro do céu. E o problema estava lá, não tinha resolvido ainda. Mas resolveu. Na hora, mas eu só soube hoje, depois de uma semana, o que Deus tinha feito, o que foi a vontade de Deus. E nesse tempo eu não fiquei com a minha cabeça cheia disso, pensando nisso. Fora os outros problemas que tem, né? Então você fica... É desse jeito que Deus quer que a gente fique assim, vazio e confia nele. E não fica ansioso. E aí, Deus, o que o Senhor vai resolver? Me fala. E com Deus também, né? Você não fica enchendo a cabeça. Me fala, Pai, o que o Senhor vai fazer? Me fala. Eu quero agora saber, eu não aguento essa situação, eu não suporto. Me fala, Senhor. Eu fico o dia inteiro rezando por essa situação. Falando com ele desse assunto. Não, você esquece. Esquece disso, nem fala disso com ele. Quando for necessário, você vai agradecer depois. Oh, meu Pai, mas o Senhor é incrível. Tô impressionada, tô assim, boba, tô assim, encantada com o que o Senhor fez. Só tô assistindo de camarote. Incrível. Obrigada. Eu não sei, porque a vida é nossa, né? A vida é dele, é sua. Eu tô encantada. Encantada. Então você fica assim, você não fica com a cabeça cheia. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério que Jesus está falando, porque a vida na divina vontade acontece na nossa alma. Nas 3 potências da alma, inteligência, memória e vontade. E é na sua mente, né? No seu pensamento. Se o seu pensamento está cheio de preocupação com babá, com marido, com filho, com emprego e não sei o que lá. Como que vai acontecer isso? Se não tem espaço. Não tem espaço para Deus falar. Você fica afundado na lama dos seus problemas. Como que Deus vai falar com você? Porque você vive para Ele, você é dele. E Ele quer que você conheça o livro do céu. Tem que conhecer o livro do céu. É esse conhecimento que vai fazer você se entregar e tudo. E a palavra dele é criativa, né? Ele vai criar na sua alma tudo que ele está falando. Como que vai ter espaço? Aí você vai fazer, não, mas eu faço a meditação do tema todo dia. Mas e depois que você sai da meditação? O que tem na sua cabeça? O que ocupa a sua mente, seu pensamento? Depois que você faz a meditação. Depois que você lê o livro do céu. Você esquece tudo que foi falado e coloca e volta, aí tipo assim, você tem os problemas, seus pensamentos, um monte de coisa na cabeça. Aí você dá um tempinho lá desse pensamento e vem ler o livro do céu. E nem presta atenção porque os problemas ficam lá pulando lá na sua mente. Mas pensa aí, você vai e faz a meditação.
Acabou a meditação, volta para os seus problemas. Então, é constante, é vida. Não são atos isolados. A vida na divina vontade, eu falo, é vida. É vida. É a santidade do Criador. Deus não fica preocupado com as coisas assim. Ele resolve na hora que tem que resolver. Fiat, tá resolvido. Então, você vive como imagem e semelhança de Deus. Você vai ter a fonte do bem na sua alma. A fonte do bem. A fonte da beleza, a fonte da santidade. Então, você vai preocupar por quê? Se você tem... O que ele falou aqui, ó? Gozar o abismo dos mares infinitos de todas as alegrias. Você fica impregnada de luz, de santidade, de beleza, de felicidades indescritíveis. Possuir a fonte de todos os bens. Você vai preocupar por quê? Você é filha dele. Filha. E se acontecesse nesse caso, o resultado que desse, eu ia saber que é Deus. Se ele não tivesse feito isso e ela chegasse aqui falando que ia mesmo, que era para eu demitir ela, eu ia saber o que fazer, Deus ia me mostrar. Eu não preciso ficar preocupando, eu tenho a fonte de todos os bens. Tudo, tenho Deus. Então, para Deus tudo é possível, nada é impossível. E tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é bom. Então, por que eu vou me preocupar? Então, tem que entender isso. Então é isso. É muito importante entender isso. Esse abandono, né, em Deus. O que significa... Porque às vezes a gente lê a Luísa falando, vê no livro do céu, lê no livro do céu Deus falando sobre abandono, mas o que é isso realmente na prática? Como que isso acontece na nossa alma? Tem que entender. Aí Jesus vem trazer exemplos, explicar bem explicadinho, tintim por tintim, o que é viver abandonado. Não é só um modo de falar, não é só uma maneira de dizer, não é só fazer uma oração e falar, Senhor, hoje eu me abandono na sua vontade. E só isso e acabou. É prática, é vida, é realmente viver abandonado. Né? Na prática, não é só... É o que Jesus falou, ele fala no livro do céu, é colocar... a verdade é luz, mas é luz que você... É luz. A verdade é luz. Eu esqueci como que é que ele falou. A verdade é luz. E a luz é o conhecimento vivido, aquela verdade colocada em prática. Não é só ouvir e achar bonito e falar, vivo, Senhor, abandonada. Eu vivo hoje abandonada na sua vontade, divina vontade, reina na minha vontade. Essa oração, ela é real, é vida, ela acontece mesmo. Mas tem que ter a sua disposição. E uma das coisas muito importantes é confiar em Deus, é confiança. É você viver como um bebê, criancinha no colo de Deus. Uma criança não sabe fazer nada sozinha, você confia em Deus para tudo. E confia que Ele vai fazer, que a vontade dele vai reinar e que tudo que Ele fizer é o melhor. Aí ele fala, minha pequena filha, você deve saber. Ele respondendo, né, o que ela disse, né, mas como podem dispor-se as criaturas merecer receber um reino tão santo? Aí ele falou, minha pequena filha, você deve saber que o nosso amor transbordou na criação e transbordando fora de nós, sem que ninguém merecesse tanto bem, nem sequer com uma só palavra. Nossa suma bondade e liberalidade sem limites criou com tanta magnificência, ordem e harmonia toda a máquina do universo, por amor de quem ainda não existia. Depois disso, nosso amor transbordou mais forte e criamos aquele pelo qual todas as nossas coisas foram criadas. E como nós no agimos sempre com magnanimidade inalcançável, e enquanto damos tudo, não nos esgotamos, de modo que nada deve faltar à nossa obra de magnificência, de grandeza e de todos os bens, ao criar o homem, sem que ele tivesse nenhum mérito, nenhum. Por dote, ele deu, por dote, por fundamento, por substância de todos os bens, alegrias e felicidades,
lhe demos por reino nossa vontade. Sem nenhum mérito, sem nenhum mérito, Deus criou tudo para o homem. Sem nenhum mérito de ninguém, Deus criou o homem com toda a magnificência. E sem nenhum mérito, Ele deu por dote, por fundamento, por substância de todos os bens, alegrias e felicidades, lhe demos por reino nossa vontade. Então, a felicidade, o bem, a alegria, tá no reino da vontade divina. O reino da vontade divina é alegria, felicidade, bem. Todos os bens estão lá. Fora de lá, não tem nada de bem. Tem trevas e morte. O reino da felicidade, da alegria, de todos os bens, tudo que Deus deu está no reino da vontade divina. E no reino da vontade divina, quem reina é a vontade divina, tanto em Deus quanto no homem. Então, é a vontade divina que reina. É a vontade de Deus que é soberana. E lá no reino da divina vontade é assim, como se fosse um país. Pensa num país. Um país maravilhoso. Lá é incrível. Lá só tem paz, felicidade. Todo mundo é feliz, feliz, feliz. Não tem guerra, não tem violência, não tem ódio, não tem inveja. Só tem o bem nesse país. Mas lá quem reina, a lei que rege esse país, tem uma lei lá que rege o país. E todo mundo segue a mesma lei. Ninguém desobedece essa lei desse país, do governante desse país. E lá só é assim por causa que ninguém sai dessa lei. Que ninguém desobedece essa regra. Tudo lá anda bonito, limpo, lindo, belo, o país é incrível, incrível, mas porque todos os habitantes desse país seguem uma lei. E essa lei que traz, que é a fonte de todo o bem que existe lá. Porque tudo que essa lei dita tem como fruto o amor. O amor entre todos. O bem para todos. Tudo que a lei fala é um bem universal. Então, se todo mundo segue aquela regra, o país todo mundo seguindo aquela regra, o país é incrível. Mas fora desse país, ninguém segue a regra, ninguém tem essa regra, essa lei, então é tudo morte, violência e tudo. E esse país é como se fosse esse exemplo, né? Do reino da divina vontade. No reino da divina vontade, a lei, a vontade soberana é de Deus. E ela é bem para todo mundo, é felicidade para todo mundo, alegria, felicidade, paz para todo mundo. Lhe demos por reino nossa vontade, a fim de que nada lhe faltasse, tendo à sua disposição uma vontade divina e junto com ela nosso ser supremo. Então foi esse o plano que Deus criou para o homem, né? Sem que ele merecesse nada. Ele deu por dote a vontade divina, tendo à sua disposição a vontade divina e o próprio Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tudo foi criado para o homem, e ele deixou à disposição do homem ele mesmo. A vontade dele, ele mesmo. Um reino de felicidade, e é isso que ele quer dar de novo, que é o que ele deu de novo, né? Ele deu através da Luísa, e a gente está vivendo nesse reino que ele depositou na Luísa. Que honra teria sido para nós se a obra da criação tivesse sido pobre, mísera de luz, sem a multiplicidade de tantas coisas criadas, sem ordem e sem harmonia, e nossa amada joia, nosso amado filho, que é o homem, sem a plenitude dos bens daquele que o criou? Não teria sido honra para quem tudo possui e tudo pode fazer uma obra incompleta, muito mais que nosso amor transbordante, forte, mais que ondas impetuosas queria dar, desabafar quanto mais podia, até que enchessem a nossa amada joia de todos os bens possíveis e imagináveis e formassem mares em torno dele, que transbordavam dele mesmo,
que tinham sido postos nele pelo seu Criador. Então, Deus é nosso Pai, e ele não seria digno de um pai privar os filhos do que ele tem. Tipo assim, um pai que tem uma casa, que tem riquezas, e o filho pobre mora na rua. Você olha para esse pai e fala, meu Deus, que horror. Ele mora num palácio, e o filho dele mora na favela. Porque ele falou, ele mora sozinho num palácio, e ele tem filhos, e ele construiu um anexo lá no palácio, assim, fora lá, e colocou os filhos dele para morar lá. E lá nem comida não tem direito. Só tem água, comida, assim, básica. E os filhos dele andam mal vestidos, porque ele manda para eles lá uma mesada, um valor para cada um se virar. É assim, ele é rico, mas os filhos dele são pobres, pobres, pobres. Que horror, isso é horrível. O pai, ele coloca os filhos para dentro de casa, dá tudo que ele tem para os filhos, é tudo em comum. Então, por isso que ele falou, não teria sido honra para quem tudo possui e tudo pode, fazer uma obra incompleta, muito mais que nosso amor transbordando forte, forte, mas que ondas impetuosas queria dar, desabafar quanto mais podia. Deus desabafou tanto que ele colocou em nós a imagem e semelhança dele, o que ele é. Ele colocou em Adão o que ele é por natureza. Ele colocou em Adão ele mesmo. Tudo que ele é por natureza, ele colocou em Adão. E ele coloca em nós, porque ele devolveu, né? Ele devolveu, que é o que ele falou, que ele vai falar aqui. E se o homem o perdeu esse reino, perdeu a vontade divina que recebeu por dote, e ter Deus à sua disposição, se o homem o perdeu, foi ele que rejeitou por sua própria vontade o reino de minha vontade, seu dote e a substância de sua felicidade. Nossa, gente, meu Deus. O homem rejeitou a vontade de Deus, o reino de Deus, a substância de sua felicidade. O homem rejeitou a substância de sua felicidade. A substância da felicidade está no reino da vontade divina. A substância da felicidade é viver na vontade divina, estar na vontade divina. O que é a substância de uma coisa? Por exemplo, a substância da água é o H2O lá. Não existe. Água, se não for formado pela substância H2O. Não existe. O que não é H2O não é água. A substância do ar é o oxigênio. Se alguém te apresentar uma coisa falando que é ar, mas a substância não for oxigênio, não é ar. A substância da felicidade, é aqui que ele falou, a substância da felicidade, o reino da vontade divina, é a substância de todos os bens, alegrias e felicidades. O reino da vontade divina é a substância de todos os bens, alegrias e felicidades. O reino, a vontade divina é a substância da felicidade do homem. O que fala que é felicidade, mas não tem por substância a vontade divina, é mentira, é água falsa. É água falsa, não é água. É a mesma coisa de falar, por exemplo, se alguém te der aquela água lá com gaseificada, com gosto de limão, aquilo ali não é água. É água com alguma coisa, né? Não é só água que tá ali. Então não é água. É um refrigerante. Virou refrigerante. Não é água. É refrigerante. Tem água, mas tem um pouquinho tem outras substâncias. Então, falar que dinheiro traz felicidade é mentira. É mentira, porque a substância da felicidade do homem é a vontade divina. É o reino da vontade divina. Tanto que tem muita gente que é rico, tá com depressão e não sabe por quê. E fica perguntando, mas eu não entendo.
Por que eu tenho tudo o que eu quis e não sou feliz? Vai procurar pra você ver se não tem um monte de artista, de ator falando isso. A mesma coisa falando isso. Eu não consigo entender por que eu não sou feliz, eu tenho tudo. O cara lá mesmo foi no Rosário do Frei Gilson, falou isso. O cantor lá, esqueci o nome dele, Felipe, não é Felipe Neto, não. Esqueci o nome dele. Ele foi lá, um cantor sertanejo, tá com depressão, ele falou, não entendo. Eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho dinheiro, tenho tudo, uma carreira, sou famoso. E eu não entendo esse vazio que tem em mim. Por quê? Porque a substância da felicidade é o reino da vontade divina, é viver neste reino. É só nesse reino que tem felicidade. A substância da felicidade, de todos os bens, da alegria, da paz, de tudo, é o reino da divina vontade. Não tem outro, não existe, não adianta. Você procurar que não vai achar, não. Agora, na criação. Agora. Aí, beleza, ele falou, né? Que na criação, o amor dele transbordou, sem que ninguém merecesse. O amor, por amor ele criou tudo. Por amor, foi por amor que ele criou tudo. Como foi na criação, que foi por amor, sem que ninguém merecesse. Como na criação do homem, que foi por amor mais transbordante, mais forte, sem que ninguém merecesse, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu por dote a vontade divina, sem que ninguém merecesse. Agora, como na criação, meu amor regurgita forte. E o reino de minha vontade decidiu que quer sua vida no meio das criaturas. E por isso, desafogando com toda magnificência, sem olhar os méritos deles, com magnanimidade insuperável, quer dar de novo seu reino, somente que quer que as criaturas o saibam, conheçam seus bens, a fim de que, conhecendo-os, suspirando, queiram o reino da santidade, da luz e da felicidade. E assim como a vontade o rejeitou, assim outra vontade o chame, o suspire, o apresse a vir e reinar no meio das criaturas. Eis porque da necessidade de seus conhecimentos. Pois se um bem não se conhece, nem se quer, nem se ama. Por isso estes conhecimentos serão os mensageiros, os arautos que anunciarão o meu reino. Então, assim como na criação, nós não merecemos a criação, nem de tudo, e nem a criação do homem. Ninguém mereceu, que nem com nenhuma palavra. Foi tudo por dote e por amor de Deus, porque Deus quis. Assim, o reino, ele quer. Ele criou tudo porque ele quis, e ele quer devolver o reino da divina vontade. Mas como foi? Esse reino foi rejeitado pela vontade do homem, por livre e espontânea vontade, como ele falou, foi rejeitado por sua própria vontade o reino. Ele quis que uma criatura, com sua vontade, chamasse de novo o reino. Então, não é que a gente merece, sem que as criaturas o mereçam, sem que merece. Ele falou, não é mérito do homem, não é porque... Não é. Com toda a magnificência, sem olhar os méritos dele. Se a gente for olhar, não merece nada. Não merece. Mas é porque ele quer. Ele quer. E a única coisa que ele falou, que como foi uma vontade que rejeitou, eu quero uma vontade que suspire e chame. A vontade de Adão que rejeitou. E agora a vontade da Luísa que chama de volta o reino. Que suspira, chame, apresse a vir a reinar no meio das criaturas. A Luísa já fez isso, já chamou e voltou para o céu. Mas precisava dos conhecimentos, a necessidade dos conhecimentos, para saber que Deus quer devolver esse reino. E aí ela deixou, Deus através dela deixou todos esses conhecimentos para que o reino venha acontecer no meio das criaturas, porque teve essa vontade da Luísa que chamou, suspirou, só que a vontade divina quer reinar no meio das criaturas, a gente que está aqui vive na Terra. Para isso, a gente tem que saber que Deus quer devolver esse reino. A gente tem que saber que Ele quer devolver, que Ele decidiu dar de novo essa santidade.
o reino da divina vontade para viver assim na terra como no céu, com a vontade de Deus como lei, como norma de vida. Não é fazendo a vontade de Deus, mas vivendo com ela. Você e Deus têm a mesma vontade. O que Ele quer, você quer. A vontade dele reinando. Esses conhecimentos, aí tem a necessidade dos conhecimentos, porque se fosse só a Luísa chamando, suspirando que viesse a reinar sobre a terra, mas não tivesse os conhecimentos, como que isso ia acontecer no meio das criaturas? Como que a gente ia saber? Não ia ter como. Se Jesus vem, a Nossa Senhora suspirou pelo Redentor, chamou, ele veio, ela foi a mãe dele, mas se ele não tivesse deixado essa mensagem, esse depósito de todos os bens e conhecimento da redenção nela e não tivesse passado para os apóstolos, a redenção teria sido como uma obra que não aconteceu, porque ninguém ia saber. Imagina, a Nossa Senhora chama, suspira, o Redentor vem, e aí ela fica lá com ele guardado, e aí ele volta, e ela também volta para o céu, e ninguém fica sabendo de nada. Como que acontece a redenção? Se as criaturas não sabem que Deus pronunciou o fiat da redenção, como que a gente ia receber esse bem? Então, a mesma coisa. Se a gente não sabe que Deus pronunciou o terceiro fiat, como vamos aderir a esse reino e suspirar por esse reino e conhecer tudo e querer viver esse reino? Não tem como, é impossível. É impossível, não acontece. Não acontece porque as criaturas têm que saber, é para elas. É para elas que Deus fez tudo. É para as criaturas viver isso, então as criaturas têm que saber. Eis porque a necessidade de seus conhecimentos. Pois se um bem não se conhece, se eu não conheço, nem se quer, nem se ama. Como que eu vou querer uma coisa que não existe? Então, é impossível. Eu querer uma coisa que não existe. Deus quer que eu queira, né? Ele quer. O que Ele quer que a gente não merece, mas Ele quer que a gente queira viver isso. E como que eu vou querer se eu não sei que existe? Como é que eu vou amar se eu nem sei que existe? Por isso, este conhecimento serão os mensageiros, os arautos que anunciarão o meu reino. Esse conhecimento, o livro do céu, serão os arautos que anunciarão o reino. Meus conhecimentos sobre meu fiat se porão em atitude. Então, eu estou lembrando do padre que eu fui conversar, falar da divina vontade. E ele falou assim, quando eu falei de reino da divina vontade, ele falou, é impossível, não tem como, porque foi Adão e Eva que viveu isso e a gente não tem como viver isso, é impossível. Mas aí, para entender que é possível, que Deus quer, ele tem que ler o livro do céu. Mas muitos já param nisso, não quer nem saber de mais nada, não deixa nem terminar de falar, por quê? Porque já coloca na cabeça que é impossível. Aí eu dei o livro para ele ler, não sei se ele leu, da tese do Iannuzzi. Não a tese, mas que ele fala do esplendor da criação, que fala do reino, que fala que Deus quer isso, que é o cumprimento do Pai Nosso, não sei se ele leu. Enfim, se a gente não lê, vai ficar nessa, não tem como. É o livro do céu que traz essa resposta, que traz essa mensagem, que traz esse anúncio do reino. Igual aconteceu o anúncio, o Messias está aqui na Terra. E a gente tem que conhecê-lo. Vem ver o Messias. Igual o João falou, o apóstolo falou. Pedro, vem. Foi o João, né, que falou. Vem, o Messias está aqui. Vem ver. Vem ver. Então, é a mesma coisa o livro do céu. O reino da divina vontade está na terra. Vem ver. Está aqui. Lê com seus próprios olhos. Abre o coração para ler, para entender. Meus conhecimentos sobre o meu fiat se porão em atitude. Hora de sóis, hora de trovões, hora de relâmpagos de luz, hora de ventos impetuosos, que chamarão a atenção dos sábios e dos ignorantes, dos bons e até dos maus, que como centelhas cairão em seus corações, e com força irresistível os derrubará para fazê-los ressurgir no bem dos conhecimentos adquiridos. Formarão a verdadeira renovação do mundo. Tomarão todas as atitudes para atrair e vencer as criaturas.
pondo-se agora em atitude de pacificadores que querem o beijo das criaturas para lhe dar o seu, para esquecer todo o passado e lembrar-se só de amar-se juntos e fazer-se felizes mutuamente. Agora em atitude de guerreiros convencidos de sua vitória, para tornar certa a conquista que querem fazer de quem os conhece. Agora como orações incessantes que só cessarão de suplicar, quando as criaturas vencidas pelos conhecimentos de meu querer divino disserem: venceste, somos já presas de teu reino. Agora em atitude de rei dominante e emanante de amor, tanto que dobrarão a testa para fazer-se dominar. Que coisa não fará a minha vontade? Porá toda a sua potência em atitude para vir reinar no meio das criaturas. Ela possui uma beleza arrebatadora, que se faz ver uma só vez com clareza, arrebata, embeleza, jogando suas ondas de beleza sobre a alma. De modo que dificilmente poderão esquecer uma beleza tão rara, permanecerão como no labirinto de sua beleza e não poderão sair. Possui uma potência encantadora e a alma fica fixa em seu doce encanto. Possui um ar balsâmico, que respirando sentirão entrar neles o ar da paz, da santidade, da harmonia divina, da felicidade, da luz, de tudo, da luz que tudo purifica, do amor que tudo queima, da potência que tudo conquista, de modo que este ar levará o bálsamo celestial a todos os males produzidos pelo ar insalubre, mórbido e assassino da vontade humana. Olha também na vida humana o ar trabalha em modo surpreendente. Se o ar é puro, bom, saudável, perfumado, a respiração é livre, a circulação do sangue é regular. Crescem fortes, nutridos, de boa cor e sãos. Em troca, se o ar é mau, mal cheiroso e infectado, a respiração é obstruída, a circulação do sangue é irregular, e não recebendo a vida do ar puro estão fracos, pálidos, emagrecidos e meio doentes. O ar é a vida das criaturas. Sem ele não podem viver. Mas há uma grande diferença entre o ar bom e o ar mau. Assim é o ar da alma. O ar da minha vontade mantém a vida pura, sã, santa, bela e forte, como saiu do seio do seu Criador. O ar assassino do querer humano deforma a pobre criatura. A faz descender de sua origem cresce doente e débil de dar piedade. Depois, com uma ênfase mais terna, acrescentou: ó minha vontade, como és amável, admirável, potente. Sua beleza apaixona os céus e mantém o encanto que arrebata toda a corte celestial, de modo que são felizes porque não podem desviar seu olhar de ti. Ah, com a tua beleza encantadora que tudo arrebata, arrebata a terra. E com o teu doce encanto encanta todas as criaturas, a fim de que uma seja a vontade de todos, uma a santidade, uma a vida, o teu reino, o teu fiat, como no céu assim na terra. Então nossa, é incrível, né? Ele falou: os conhecimentos, ora serão trovões, raios, orações. Então, trovão, quando ele vem falar com a gente através da Aline nos corrigindo, é um trovão para acordar a gente. E a gente falar: não, eu quero, Senhor, eu quero o que eu tenho que fazer, eu tenho que me esvaziar, eu tenho que ficar mais atenta. É uma chamada, né? Um trovão, uma atitude de guerreiro convencido, em atitude de pacificador, para esquecer o passado e lembrar só de amar-se juntos. Pacificador também, quando Jesus vem através de outro filho da divina vontade, e a gente está numa situação de culpa, de ainda ficar preso no passado, de culpa, de perturbação. E aí Jesus vem através de outro filho da divina vontade, da Aline ou de outra pessoa, falar com a gente. Não é assim. Isso que aconteceu é a vontade divina. É Deus que está em você. Como aconteceu esses dias. Acontece muito a gente conversando no grupo. E uma pessoa vem: eu corrigi minha filha e eu fiquei sem saber se era Deus e não sei o que, fiquei perturbada e não sei.
É Deus em você que está corrigindo. Fique em paz, tá tudo certo. Então você fica em paz. A luz da vontade divina, desse conhecimento, vem como um pacificador. Não só o que está aqui no livro do céu, as palavras que estão aqui, mas o que Deus fala através de seus filhos, vem como uma palavra para trazer a paz. Tá tudo certo, é assim mesmo, é Deus que está em você corrigindo, isso que é o certo. Eu não isso, não aquilo, não sei o que. Não, tá certo, é assim mesmo, ou tá errado. Aí vem como um trovão. Não pode fazer isso não. Não pode fazer isso não. Muda seu pensamento. Você tá pensando em você tá no humano. E vem um trovão falar. Ora é uma oração incessante. E essa oração incessante é um exemplo do que Jesus fez aqui. Isso aqui foi uma oração dele. Esse parágrafo 4 aqui, ó. Depois, com uma ênfase mais terna, acrescentou. Jesus que falou isso aqui, ó. Ele rezando, pedindo o reino. Ó minha vontade, como és amável, admirável, potente. Sua beleza apaixona os céus e mantém o encanto que arrebata toda a corte celestial, de modo que são felizes, porque não podem desviar seu olhar de ti. Com a tua beleza encantadora que tudo arrebata. Ele está pedindo, arrebata a terra e com teu doce encanto encanta todas as criaturas, a fim de que uma seja a vontade de todos, uma a santidade, uma a vida, um o teu reino, um o teu fiat, como no céu assim na terra. Essa oração que Jesus fez aqui é eterna e está sempre em ato de pedir o reino, de pedir que a vontade divina arrebate a terra com seu doce encanto, que é o que explicou na escola. O ato na divina vontade, ele é eterno, infinito, alcança passado, presente e futuro, e ele está sempre em ato de acontecendo, em ato. Não é só uma vez que Jesus rezou isso aqui. E quando a gente faz um ato na vontade divina, a gente faz porque Jesus fez e a gente fica refazendo os atos dele. E aí, um exemplo, né, agora, a gente rezar o que Jesus rezou, a gente está refazendo o ato dele. Então, é muito importante entender isso, que qual o efeito do ato na divina vontade. E a gente entender que a gente só vive na divina vontade por meio de Jesus. Ele que fez todos os atos, só que esses atos que ele fez estão suspensos. Ele fez em nosso nome tudo o que a gente devia fazer para Deus. Tudo. Ele viveu a vida de cada um, como todos deveriam viver, na divina vontade. Então, ele fez todos os atos. E a gente vive desses atos. A gente toma esses atos que ele fez na nossa vida. A gente toma essa riqueza, esse bem. Ele já fez tudo. A gente toma, tá suspenso esse bem. Por causa dele, a vontade divina teve essa reator, né? Reator. Por causa de Jesus. Se fosse por nós mesmos, não tinha. É Deus que fez tudo. Então, a gente vive desses atos que Jesus já fez e a gente repete. Então, quando a gente... É muito interessante isso. Quando a gente... Por exemplo, Jesus fez um milagre lá nas bodas de Caná do vinho, né? O vinho acabou. Então, o vinho no casamento significa alegria. Ele fez esse ato. Quando a gente está vivendo na vontade divina, e ele fez esse ato em nome de todos, por todos, para todos, e esse ato está sempre em ação, não ficou lá no passado. Não existe para Deus passado, é um ato único. Quando a gente está vivendo na vontade divina, que você toma todos esses atos que Jesus fez e você age no seu casamento para colocar em ordem tudo do seu casamento, como foi falado na escola. Deus, através de você, vai agir e vai colocando as coisas em ordem no seu matrimônio e devolve a alegria. É esse ato de Jesus do milagre nas bodas de Caná, que você tomou e está fazendo, e Jesus refazendo, está fazendo. Eu estou tentando entender, Senhor, como que foi que o Senhor explicou. Mas foi isso que eu entendi. E fazer essa oração, você está refazendo o que Jesus fez. Tá repassando esse ato
Ele de novo rezando em você. O que está aqui escrito no livro do céu, ele está fazendo de novo, mas através da sua humanidade. É ele fazendo, não é você, é ele fazendo de novo essa oração, mas agora através da sua humanidade. Quando ele fez o ato lá nas bodas de Caná. Agora ele está aqui, no seu casamento, vivendo a sua vida, te vestindo como roupa e renovando esse ato de trazer alegria para o casamento. É ele de novo. É ele estava lá nas bodas de Caná, na humanidade dele. Agora ele está na sua humanidade, repetindo esse ato de trazer o vinho novo para o casamento. Quando acontecem esses atos no matrimônio, no seu, na vida de cada um, de ordenar o casamento e de trazer de novo essa alegria. Depois eu vou continuar lendo, tem muita coisa aqui nesse trecho e muita coisa que foi falado na escola. Vou fazer a parte 2 depois. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.